A Bíblia é atual, amados. Tão atual que, em outras palavras, Paulo está dizendo: não adianta você participar, amado. Não adianta vir à igreja ou ficar debaixo da nuvem, né? Ou participar do mar, as águas. Não adianta vir à igreja, não adianta ser batizado, não adianta comer a bebida e a comida espiritual, se você não estiver em Cristo. Entendem como muitos, e quando eu falo muitos, nós jogamos os milhões de pessoas, comeram do maná, passaram pelo mar, viram a nuvem nas suas cabeças. Ah, mas vocês têm noção do que é isso? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Opa. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Depois de que a morte passou pela casinha deles e eles ficaram vivos, Deus nunca se ausentou da proteção deles. Mas eles, em qualquer oportunidade, faziam de tudo para correr da presença de Deus. Entendem como a palavra ingratidão soa como o melhor adjetivo? Eu não vou falar que se eu estivesse lá, amados, aconteceria diferente, porque são contextos, né? A gente tem que levar em consideração, não querendo justificar, né? Mas uma vida inteira idolatrando deuses dentro do Egito, né? E, amados, se o seu coração não estiver entregue a Cristo, o velho homem não vai morrer. Ele só tem oportunidades para mostrar aonde ele está. E se ele não é morto com Cristo na cruz, não tem efetividade uma troca de vida. Não tem efetividade o batismo, não tem efetividade a visita à igreja. Todas são igualmente, sabe, ineficazes, ineficientes. Nunca se apartou a nuvem. De dia não fazia sol, porque estava na sombra. E à noite não fazia frio, porque uma coluna de fogo se erguia. Essa era a vida deles. E ali um pouquinho para frente, eu não vou procurar agora, mas neste dia ao qual eles estavam acampados em frente ao mar, pouco antes de adentrarem ao mar, a nuvem passou para trás e a coluna de fogo, de maneira tal que eles estavam de dia e os egípcios estavam em trevas. Como é isso, não sei. Mas de maneira tal que passou-se todo aquele tempo sem que um se encontrasse com o outro. Pouco tempo depois já estavam esquecidos. E eu vejo o porquê, né? Moisés guardou um pedaço do maná dentro da arca. Porque uma ordem do Senhor, né? Eles guardaram, se não me falha a memória, um homer, que era uma parte de uma efa, né? Do pão. Para que as gerações futuras não se esquecessem de quem os alimentou no deserto. Entende a perpetuação da palavra? E agora vem o versículo 2. E todos batizados, e todos passaram, e todos viram, e todos testemunharam. Versos 3. Todos comeram, todos, versículo 4, todos beberam da mesma bebida, da pedra espiritual. Todos. E quando ele fala de comeram da comida espiritual, tem noção de como foi? E o porquê pereceram 20 mil, 23 mil, né? 24 mil na contagem de Números, 23 mil na contagem de Paulo. Vamos discutir sobre isso. O porquê morreram? De você abrir a porta da sua casa de manhã e encontrar o mantimento para você fazer o pão, o maná. Não tinha delivery lá, tá, mas não tinha o iFood ainda, não tinha o iFood. A comida milagrosamente aparecia na porta de cada um. E você tinha que só pegar a porção necessária para sua casa. Muitos duvidavam e a porção estragava, mofava. Porque eles viviam não porque comiam, viviam porque criam. E aí vem a famosa frase de Jesus Cristo diante de Satanás. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo citando a própria palavra. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, disso viverá o homem. Não vivo por aquilo que vejo. As frases de Paulo. Não vivo por aquilo que possuo, que eu como, que estou participando, ou porque estou vindo, ou não deixando de vir. Eu vivo porque eu creio. Esta é a vida que Cristo nos oferece. Por isso que ele fala que ele vem nos dar a vida e vida em abundância.
desde que eu creia nele. Porque se eu não creio em Cristo, a vida não me acontece. A morte é uma passagem para termos o início. Isso que nós vivemos é uma mera passagem. E quando nós entendemos, estamos maduros para estar descansado nisso, a gente entende que, opa, minha vida vai começar ainda. Estou no meu auge dos meus 28 anos, mas não vivi nada. E se eu vou viver mais um ano, é Deus quem sabe. Mas o dia que eu fecho meus olhos aqui, aí inicia aquilo que é eterno. Isso pode ser chamado de vida. Porque há agora nela a abundância do que Cristo nos promete. A vida eterna. Porque da mesma forma que eles não acumulavam maná, a não ser na sexta-feira, porque no sábado ele não vinha, a não ser nos outros 5 dias, a qual eles colhiam o pão, não estocavam. E assim, na minha maneira de pensar, era da mesma semelhança à água. Se Cristo se ausentar da pregação, a pregação já não tem mais sua efetividade de salvação. Porque toda a efetividade de salvação na pregação está em Cristo. Retirando ele, perde-se até o sentido de se pregar, ao qual já deixa de ser chamado de evangelho. Mas nós conhecemos a vontade de Deus, o que de fato agrada a Ele, e eu sei que a vontade dele é que eu seja salvo, e para que eu seja salvo, eu tenho que estar em Cristo Jesus,